Olá, eu sou a Cassi, instrutora de Ciências Mortuárias e Anatomia, também formada na área. Hoje eu trago a vocês um pouquinho sobre as técnicas de conservação do cadáver. Então falaremos um pouquinho a respeito do aspecto histórico. É legal a gente saber onde tudo começou. Então vamos lá. A prática da conservação de corpos humanos surgiu com a primeira civilização da humanidade, o Egito. Os egípcios que criaram a mumificação em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. A conservação dos corpos surgiu graças à profunda influência que exercia a religião egípcia na vida do seu povo. Os egípcios antigos, eles preocupavam-se com a vida após morte. Preocupavam-se e muito, viu? Eles sabiam que o corpo humano, uma vez morto, jamais poderia renascer. Mas eles tinham também a crença de que o espírito da pessoa morta precisava se identificar com o seu corpo. Por isso da conservação. Assim, eles acreditavam na necessidade de se manter o corpo físico com as características preservadas para que a alma pudesse sobreviver. Então, este é um dos grandes motivos pelos quais os egípcios criaram então a mumificação. A destruição do corpo levava à perda da vida eterna. Era a crença que eles tinham. Embora a mumificação tenha sido muito utilizada pelos egípcios, ainda hoje não foi encontrado nenhum documento que relatasse todas as técnicas, as várias etapas do processo de mumificação. É inútil dizermos que nós temos o conhecimento de como era feita a mumificação. Isso não condiz com a verdade, porque não há relatos escritos, apenas a tradição era passada de boca a boca, pois eles consideravam um rito muito importante para ser registrado através de um documento. Era uma prática exclusiva deles, mas Heródoto, que esteve no Egito no ano de 450 a.C., ele descreve como era feita a mumificação, porém não o passo a passo. Heródoto, ele não assistiu a nenhuma mumificação, ele simplesmente ele escreveu o que foi relatado pelos sacerdotes, que na época faziam a mumificação, eram sacerdotes médicos, que tinham um grande conhecimento em anatomia e preservavam a cerimônia religiosa. Mumificar um corpo não era da noite para o dia, demorava dias e dias. Então essa é a importância da anatomia quando falamos a respeito de auxiliar de necrópsia, tanatopraxia. Observem que até mesmo no Egito Antigo era de suma importância ter o conhecimento da anatomia para se fazer a mumificação. Consistia primeiro na evisceração, ou seja, a retirada dos órgãos. Era a primeira coisa. O cérebro, gente, não era retirado através da forma que é feita hoje, com a abertura da caixa craniana. Eles faziam como? Introduziam através das narinas um gancho que chegava até o cérebro e aí de lá eles puxavam o cérebro que saía pelo nariz. Depois, os outros órgãos eram retirados através do abdômen, ou seja, era feita uma incisão e aí começava a se fazer a retirada dos outros órgãos, não sobrava nenhum com exceção do coração. Durante 40 dias, olha só, lembra que eu falei para vocês que era demorado? Durante 40 dias o corpo era coberto com natrão, que era uma mistura de sulfato, cloreto, bicarbonato e carbonato de sódio. Ao final desse período, só restava a pele, os ossos e a carne endurecida. Então, essa espécie de sal que era colocado nos órgãos
e no próprio corpo mesmo fazia a desidratação desse corpo. Então ficava-se 40 dias ali naquele sal até ressecar totalmente. O enfaixamento do corpo era feito com bandagens de linho, iniciando pelos dedos, depois os membros, a cabeça e por fim o tronco. Entre as bandagens eram colocadas as joias e amuletos que protegiam o morto. Após o enfaixamento, aplicava-se um banho de resina e colocava-se uma máscara na cabeça. Depois, a múmia era depositada em um sarcófago. Hoje, as técnicas de conservação de cadáveres utilizam substâncias químicas com o objetivo de preservar o corpo até o funeral, prevenir a propagação de infecções, assim como conservar o corpo humano para fins acadêmicos, ou seja, estudos em faculdades. E o objetivo? A conservação do corpo humano depois da morte tem um objetivo primordial, que é evitar que os fenômenos transformativos cadavéricos sejam iniciados com o processo de putrefação, evoluam e possam atingir as partes moles e as vísceras, resultando em uma destruição total do corpo, ok? Então, o objetivo da tanatopraxia é justamente esse, é conservar o corpo, tá? Os fluidos que são colocados no interior do corpo têm a função de protegê-lo contra a putrefação, o início da putrefação, ou seja, vamos tardar que essa putrefação dê início. A prática do embalsamamento é feita nos casos em que o cadáver já foi necropsiado e teve as suas vísceras manipuladas de alguma forma, tá? Então, esse embalsamamento, gente, ele é também uma técnica, tá? E é utilizada só em cadáver que foi necropsiado. Tais situações são muito comuns em mortes violentas, nas quais o cadáver é submetido à necrópsia médico-legal, e ainda nas necrópsias para verificação de óbito. A diferença entre IML e SVO: IML investiga mortes violentas e o SVO as mortes não violentas, tá? Mas ambos fazem a necrópsia. Já na prática de tanatopraxia, está preconizada para os corpos que não foram submetidos à necrópsia, nem esviscerados, ou seja, não foram tirados os órgãos, como nos casos das mortes causadas por doenças, ou seja, os cadáveres que chegam nos tanatórios dificilmente são necropsiados, tá? Embora alguns tanatórios foquem-se apenas em dar a maior parte dos cadáveres serem necropsiados. Dá para fazer tanatopraxia? Dá sim. Depende da forma com que o corpo chega e o processo é diferenciado, ok? Nos Estados Unidos, as técnicas de conservação são aplicadas em 95% dos casos. Na Grã-Bretanha, em 80% e na França, em 30%. Ambos os procedimentos estão identificados e indicados para permitir o transporte seguro de cadáveres, como foi o caso do Gugu, né, que foi trasladado dos Estados Unidos para o Brasil, dentro do próprio país, entre cidades, estados e municípios e até mesmo entre países, tá bom? A conservação do corpo ainda contempla os casos de velórios prolongados, nos quais são prestadas honras e homenagens póstumas por vários dias, principalmente quando falamos de pessoas, né, aí que são famosas, que temos velórios de vários dias, como por exemplo, velórios que já chegaram a ocorrer há uma semana, né, ficaram os corpos expostos uma semana. E nos Estados Unidos, para quem não sabe, as técnicas de conservação deles
os velórios são muito maiores em questão de tempo do que no Brasil. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um segundo vídeo para nós, ok? Um grande abraço da Cássia, até daqui a pouquinho.